galera, tudo bem com vocês? Olha quem voltou! Cheguei com tudo! Vamos lá, galera! Hoje nós vamos estar trabalhando sobre hidrografia. Exatamente, mais específico, bacia hidrográfica, tá? E aí, nós temos que entender o porquê que isso é importante pra gente, tá? Eu sou o professor Edno, o seu professor de geografia, aqui do nosso querido projeto Construindo Vencedores, Transformando Vidas. Projeto gratuito aí para o Enem, PAS, vestibulares e outras perspectivas, tá bom? Galera, ó, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, vamos fazer essa rede, né, colaborativa, tá? Rede colaborativa onde nós temos os melhores professores fazendo aula, produzindo a todo instante para que você possa ser aprovado. Então, galera, ó, pega já aquele papel, pega aquele saquinho de pão, pega a sua caneta, porque não importa aonde você vai estar aí produzindo o seu material. O importante é que você vai construir este caminho comigo, Edno Rondinelli, e nós vamos trabalhar aqui, ó, geografia, sociologia e vai ser muito bacana. Fechou? Galerinha, sem muita conversa, vamos lá então trabalhar hidrografia. Porém, antes eu tenho que me apresentar direito, né? Eu tenho também que puxar o meu. Então, galera, ó, se inscreve lá no meu Instagram, prof.ednorondinelli, porque lá também colocarei dicas sobre geografia, história, tá? Nós colocaremos também dicas lá de sociologia e outras coisitas mais, tá bom? Beleza? Então, fica combinado, se inscreve lá, passa aqui, ó, nesse vídeo e coloca, professor, me inscrevi no seu Instagram, tá bom? Beleza? Tranquilos? Então, galera, ó, trabalhar hidrografia é de extrema importância. Por quê? Porque nós estamos falando daquilo que nos dá a vida, né? Ou pelo menos que sustenta a nossa vida. Água, tá bom? Água, exatamente. Sem a água, nós não somos nada. Fechou? Então, vamos lá então trabalhar hidrografia. É óbvio que vai ter o quê? Mapa mental. Sim, vai ter mapa mental, sim. Tá? Então vamos construir nosso mapa mental, fazer com que esse mapa ele possa ser de extrema importância pra gente, porque isso aqui é o nosso material. Isso aqui é o nosso diferencial, tá? Então você pode ser aprovado por esse esquema aqui, tá? Então confia, vamos montar nosso mapa e sem conversa, vamos logo, fechou? Vamos lá então. Quando eu falo de hidrografia e bacias hidrográficas, primeiro eu tenho que falar para vocês o quê? O conceito de hidrografia, tá? Quando eu falo de hidrografia, nós vamos estar falando de quê? Nós vamos estar falando disso aqui, ó, que é o estudo científico, exatamente, científico, ligado ao quê? Científico ligado ao quê? As águas, né? Das águas da Terra. E quando eu falo de algo ligado às águas da Terra, eu quero que você tenha em mente que é tudo que está incluso na perspectiva de água. Incluindo o quê? Incluindo rios, lagos, o que mais que pode estar aí? Oceanos, exatamente, oceanos. Outra coisa de extrema importância aqui, ó, que nós vamos estudar lá mais para frente, isso aqui, ó, geleiras. Geleiras. O que mais que pode acontecer aí? Aquíferos. O que mais, professor? E o ciclo hidrográfico. Beleza? Hidráulico.
Tranquilo? Hidrológico, no caso. Tranquilo, galera? Então, para que a gente possa entender o que é a hidrografia, nós temos que identificar que ele é sim um estudo científico e que nesse estudo científico vai se estudar a água, componente principal do objeto de estudo da hidrografia, tá bom? No caso, nós vamos ter aí a perspectiva dos rios, nós vamos ter lagos, nós vamos ter oceanos, geleiras, aquíferos e todo o ciclo hidrológico. Tranquilo? Fechou? Então, esse é o conceito básico, primordial para a gente entender. Logo, nós vamos ter o quê? Características. Nós temos que saber identificar o que é uma bacia hidrográfica, tá? Então, por meio disso aqui, nós vamos identificar agora. Vou colocar aqui, vamos lá então, coloca aí assim, ó, para eu saber o que é uma bacia hidrográfica, né? Para você saber o que é uma bacia hidrográfica, você tem que ter em mente que a bacia hidrográfica ela vai ter o quê? Ela vai ter uma nascente. Para você identificar, você vai ter que identificar falando que ela tem o quê? Um leito o quê? Principal. Vai montando aí, tá? Vai montando aí esse seu mapa que vai ser primordial para a sua aprovação. Tranquilo? Leito principal. Nós vamos ter alguma coisa ligada a isso aqui, ó. Sabe o quê? O divisor de águas. Exatamente. Divisor de águas. Professor, é só isso? É só isso que eu tenho que saber? Não, negativo. Você tem que saber também que quando eu falo de bacia hidrográfica, nós vamos estar falando disso aqui, ó, que ela tem uma foz. Tranquilo? Eu tenho que saber que ele tem, no caso ela tem, isso aqui, ó, afluentes. Coloca aí, tá? Afluentes. Professor, acabou agora? Acabou, né? Não. Claro que não. Ô, tá apressado? Tá apressado? Não fique não. Porque nós temos também fundo do vale. Fundo do vale. Agora acabou. Certo? Errado. Nós temos isso aqui, ó. Nós temos isso aqui também. Lençol freático. Lençol freático. Tranquilo? Lençol freático. E aí, acabou por aí, certo? Errado. Agora você tem que saber o que significa cada um desses, tá? Você tem que saber o que é uma nascente, o que é um leito principal, você tem que saber o que é foz, afluente e todos esses componentes que compõem aí o que? A bacia hidrográfica, tá? Então, vou colocar para vocês aqui as características básicas de cada um deles. Você vai colocar no seu papel, no seu material e logo depois nós vamos avançar com o quê? Nós vamos avançar com os nossos slides aqui, explicando passo a passo. A aulinha completa, ó, sabe? Aquela aula, tranquilo? Então, vamos lá, vamos identificar. Fechou? Slide na tela, vamos identificar o que são bacias hidrográficas ligadas aí à hidrografia. Tranquilo? Bora lá então? Quando eu falo de nascente, vamos colocar aqui, ó, de uma outra cor, é aonde o que? Se inicia ao que? A formação de quem, professor? Do curso. Desse curso? Não, né? Do curso d'água, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Nós estamos falando, né, de bacias hidrográficas, então é onde tem aí a formação do curso d'água. Tranquilo? Lençol freático. O que é um lençol freático, gente? Pelo amor de Deus. É um conjunto
Conjunto de quê? De águas. De águas. Acabou aí, né? Não, né? É um conjunto de águas que o quê? Que ficam aonde? Naturalmente. Naturalmente. Aonde? No solo. Exatamente. É a água que está ali, ó, armazenada, tá? Abaixo do solo ali. Fundo do vale. Vamos pegar logo o que é esse fundo do vale aqui? Não é o Vale da Sombra da Morte, não, tá? São áreas... Áreas... O quê? Próximas dos rios. Próximas de onde? Dos rios. Só isso? Só isso? Não. Que frequentemente sofrem inundações. Que frequentemente sofrem o quê? Inundações. Tranquilo? Acabou? Não, né? Claro que não acabou. Olha só, vamos descobrir aí o que é leito principal. Leito principal nada mais é do que o rio, da onde sai os rios tem um rio principal, logo dele vão sair os rios, o quê? Afluentes. Os leitos afluentes. Ou seja, que sai o rio principal. Principal. Fechou? Colocou aí? Colocou, né? Bonitinho, bonitinha. Ó, divisor de águas. O que é esse divisor de águas? Nada mais é do que a linha que separa quem? Fala aí pra mim. A direção. Que separa a direção para onde correm as águas, tá bom? Para onde correm as águas. Ou seja, são os braços dos rios, né? Lá, por exemplo, as montanhas, pode ser? Pode, né? Para onde vai essas águas? Para onde corre para onde correm as águas. Tranquilo? Exemplo básico aí, as montanhas. Ou seja, ela desvia, né? Ela direciona para onde que vai essas águas. Opa! Vamos lá, calma aí. Beleza? Foz. O que é a foz de um rio, gente? A foz do rio é isso aqui, ó. É o ponto de deságue. Ou seja, o ponto de desaguamento. Fechou? Ponto de desaguamento de onde? De um rio. Aonde?
no mar. Numa lagoa, ou pode ser até mesmo aonde? Ou outro rio, tranquilo? Ou outro rio, fechou? Logo, nós temos 3 tipos. Vou colocar aqui 3 tipos. Vamos lá? Tem 3 tipos. Primeiro deles, delta. Quem já ouviu falar do delta do Nilo, do rio Nilo? Já ouviu falar? Já, né? Lá nas aulinhas de história, nosso querido professor Luiz Dudu, aqui do nosso canal Construindo Vencedores. Estuário. Tranquilo? Estuário é um tipo. E nós temos mista. Fechou? São os 3 tipos aí principal de foz de bacias hidrográficas. Por último, nós vamos ter aí então os afluentes. São o quê? Rios menores. Tranquilo? Menores. Que saem de onde? Que sai de onde? Do rio principal. Que sai do rio principal. Fechou? Logo, galera, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí esse mapa maravilhoso de bacias hidrográficas. Galera, se você pegar esse mapa aqui, mais o restante desses slides que eu vou passar agora para você, você vai matar 1 ou 2 questões aí que pode cair de hidrografia na prova do Enem, ou então em provinhas de vestibulares. Tranquilo? Vai por mim que você vai acertar a questão. Tranquilo? Mas para isso, vamos dar continuidade, porque não é só de mapa que vive o homem, né? Nós temos também o restante do conteúdo a ser discutidos. Hidrografia e bacias hidrográficas. Bem-vindo à nossa aula, né? A nossa apresentação aí sobre bacias hidrográficas e hidrografia. Exploraremos então a importância vital de quem? Da água. Toda vez que falar de hidrografia, nós vamos estar falando de água, tá? No nosso planeta, ela que vem moldando aí a paisagem e a vida. Tranquilo? Olha só que bonito, né? O professor foi até poeta agora. Olha só que maravilha, né? Vamos lá, então. O que é uma hidrografia? Vamos, passa para o nosso slide aí. Hidrografia. Nada mais é que o que, professor? Vamos lá, vamos marcar aí. É um ramo essencial de onde? Da geografia física. Galera, volta aqui, ó. Hidrografia, placas tectônicas, estrutura da Terra, relevo, tá? Tudo isso é geografia física. É tudo que está ligado ao meio físico ali, ó, tá? A estrutura da Terra em si, todos os componentes, todos os elementos da geografia física. Fechou? Então, é tudo isso que nós vamos estar estudando. Estudo dedicado ao estudo detalhado das águas do planeta. O que é? Hidrografia. Dentro da geografia física. Tranquilo? Volta lá então. Olha só. Ela abrange todos os corpos d'água. Como, por exemplo, rios, mares, lagoas, ou seja, lagos, geleiras e até mesmo as águas subterrâneas. Falei para vocês de lençóis o quê? Freáticos, né? Então, a aguinha que corre aqui, ó,
abaixo dos nossos pés, lá no lençol freático, também vai ser de extrema importância você estudar, tá bom? Logo, voltamos para cá. Os profissionais especializados nessa área são conhecidos como hidrógrafos, desempenhando um papel crucial na compreensão e gestão dos recursos hídricos globais. Logo, a hidrografia, ela tem um ciclo. E esse ciclo, nós temos que prestar bastante atenção. Nós temos, lá desde a sexta série, gente, se estuda o quê? O ciclo da água, tá? E esse ciclo da água, ele é de extrema importância para a gente entender a formação, né, de como vai ser feito aí as questões hidrográficas do nosso planeta, tá? Então, volta lá pro slide. Olha só, primeira coisa, nós vamos ter aqui, ó, a evaporação. A água, ela se transforma em vapor para o quê? A atmosfera. Junto dessa evaporação, nós temos aquilo que nós transpiramos, né? Ou seja, a transpiração, aquilo que sai de dentro do nosso corpo, enquanto evaporação, enquanto transpiração, também se transforma o quê? Em ciclo da água. Ciclo importante para a formação das bacias hidrográficas. Porque tudo vai virar água no final, tá? Tudo vai virar água. Então, galera, isso aqui é de extrema importância. Quando eu falo de transpiração, eu estou falando das plantas que liberam vapor d'água na atmosfera. E eu estou falando da nossa transpiração também, tá? Tudo que gera vapor d'água vai ser ligado aqui à transpiração. Achou? Quando eu falo aí da perspectiva de vida. Vamos lá então. Olha só. Condensação. O vapor d'água se resfria em forma de nuvem. Olha ela aqui, ó. Nuvem. Logo depois, nós vamos ter o quê? Precipitação. A água retorna à Terra em forma de chuva, neve ou granizo. Retorna à Terra em forma de chuva, neve ou granizo. E logo depois, nós vamos ter a infiltração. A água penetra o solo, reabastecendo os aquíferos. Ei, eu coloquei para você, presta bem atenção. Eu coloquei para você no seu mapa mental que uma das características da hidrografia são o quê? Os aquíferos. Fechou? Então, isso acontece por meio da infiltração, tá? A água, ó, cai no solo, penetra esse solo e ali ela vai para os aquíferos, que é de extrema importância para a gente. Logo, a hidrosfera é a camada líquida do nosso planeta. E 97% de toda a água está contida nos oceanos e mares. Tá? 97% dessa água total, ela se concentra aqui, ó, oceanos e mares, fundamentais para o ciclo da água. Gente, vou até mudar a cor disso aqui. Eu estou falando de ciclo de quem? Da água. Pelo amor dos meus netinhos. Não tenho netinhos ainda, tá? Mas pelo amor dos meus filhinhos. Olha só, ciclo da água vai ser de extrema importância. Dentro dessa esfera aqui, ó, que eu falei para vocês. Evaporação, transpiração, condensação, precipitação e infiltração. Fechou? Vamos lá então? Seguindo aí, nós vamos ter o que são, então, essas bacias hidrográficas, tá? Vamos lá, vamos. Olha só, o que são bacias hidrográficas? Uma bacia hidrográfica é uma área de terra delimitada, por elevações de relevo, onde toda a água que escorre, seja da chuva, dos rios, dos lagos ou até do degelo, converge para um único rio principal ou para um corpo d'água. Funciona como uma unidade espacial que coleta e drena a água através de uma complexa rede de rios afluentes,
para um ponto comum. Sua importância é fundamental na gestão dos recursos hídricos, impactando diretamente o abastecimento, a agricultura e a biodiversidade de uma região, tá? Então, a água ela tem esse poder, ela tem a capacidade de interferir diretamente aonde? No abastecimento, a agricultura, a biodiversidade e também a biodiversidade de onde? De uma região, tá? Ela vai para ali, ó. Ela vai dar o sustento, ela vai dar a proteína necessária, tá? Tudo isso por meio de quê? Por meio desses afluentes aí que nós acabamos de ver, tá bom? Isso vai ser de extrema importância para a gente entender o curso que essa água faz, o percurso que ela faz até nós termos isso aí como bacias hidrográficas, tá? Logo, nós vamos ter aqui, ó, a estrutura de uma bacia hidrográfica, tá? Como que é a estrutura certinha, como que funciona uma bacia hidrográfica para que a gente possa entender. Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o rio principal, o afluente, que é de onde o rio ele, né, sai, ou seja, tem um rio principal aqui passando, tem um braço para cá, um afluente, um braço para cá, outro afluente, né? É o curso que essa água ela está tomando. É como se fosse uma grande teia de aranha, né? Tem ali, ó, as suas divisões, tá? E nós vamos ter os divisores de água, tá? Os divisores de água, limites naturais, ou seja, uma montanha aqui, a água tá vindo, tem uma montanha. A água vai fazer o quê? Passar por cima da montanha? Não, ela vai, ó, desviar. Nesse percurso de desvio da montanha, ela pode pegar aí um outro afluente, ela pode ser direcionada para outro canto. Entendeu? Então, nós vamos ter esses divisores aqui naturais. Geralmente, elevações. Quando eu falo de elevações, eu lembro aí também de montanhas, né? Que separam a bacia de uma outra, tá? Área de drenagem. Nós vamos ter o quê? Vou colocar aqui para você, ó. Área de drenagem. Toda a extensão territorial que contribui com a água para a bacia. Então, vai ter isso aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e a nascente. Ei, nascente é o principal, tá? Por quê? Porque quando eu falo de nascente, eu falo do ponto da origem do rio principal. Origem do rio principal e de seus afluentes. É certo que, a partir do momento que ele nasce, que ele se transforma no rio principal, logo de imediato ele já vai ter, ó, os seus desvios naturais, os seus afluentes. Tranquilo? Compreender, então, a estrutura de uma bacia hidrográfica é essencial para planejar o uso sustentável da água e proteger o quê? Os ecossistemas, tá? Primeiro eu identifico aonde que ele está nascendo, protejo aquele ambiente ali, protejo os seus afluentes e vou direcionando então a água para o lugar certinho para que ela possa ser consumida da melhor forma possível. Fechou? Beleza? Continuando aí, vamos lá então. Continuando. Olha só, principais bacias hidrográficas do mundo, tá? O mundo é pontilhado por imponentes bacias hidrográficas, cada uma com características únicas e relevância global. A bacia amazônica, a maior do mundo. Cara, eu vou até mudar essa cor para você, tá? A maior. Eita! Vamos fazer assim? É porque o professor de arte vai ter que me ensinar a misturar as cores. Vamos lá. Vamos colocar aqui de roxo, maior. Eita, cadê? É isso? Vamos lá. Maior do mundo. Tá bom, vai de vermelho mesmo. Se destaca pela sua biodiversidade inigualável e a vastidão, tá? Outras bacias notáveis incluem a bacia de onde? Bacia do Congo, vital para a África, e bacia do Mississippi, essencial para a economia e ecologia da América do Norte. E também a bacia
do Prata, na América do Sul. Também desempenha um papel crucial. Fechou? E aí, galera, eu vou trazer para vocês aqui ainda hoje, tá? Vou trazer aqui para vocês ainda hoje por onde que essas bacias principais elas passam. Tanto a bacia amazônica, a bacia do Congo, a bacia ali, principalmente as bacias que estão mais próximas aqui à nossa região, tá? Ao continente americano. Tranquilo? Fechou? Então, principalmente essas bacias que estão ligadas à perspectiva do território brasileiro, tá? A perspectiva do território brasileiro, porque é aqui que a gente estuda, é aqui que a gente vive. Tranquilo? Logo, nós vamos ter a bacia do Prata, que vai ser de extrema importância, e a bacia do Mississippi também. Fechou? Olha só, importância das bacias hidrográficas. Sim, elas são importantes. Importantes para o quê? Não precisava nem estar comentando isso aqui, tá? Mas enfim, ela é importante para água potável, aquela água do nosso consumo, né? Fonte primária para o consumo humano e atividades domésticas. Para a irrigação agrícola, para geração de energia. Sim, geração de energia. Vocês vão ver que tem uma bacia hidrográfica aqui no nosso país. Aqui? No nosso país. Tem uma bacia hidrográfica que ela é de extrema importância, tá? E se ela é de extrema importância, nós temos que estudar. Fechou? E a preservação. Quando nós falamos de preservação, sustentam ecossistemas aquáticos e terrestres, tá? Logo, olha só, protegem a biodiversidade. As bacias hidrográficas são pilares do desenvolvimento e da sustentabilidade. São pilares do desenvolvimento e da sustentabilidade. Eu vou mudar a cor disso aqui. Isso. Fornecendo o quê? Recursos vitais e serviços ecossistêmicos. Hidrografia no Brasil. Fechou? Agora sim. Agora nós partimos para a parte essencial do nosso estudo de bacias hidrográficas, que são as bacias hidrográficas de onde? Do nosso país, tá? Nós temos que entender essa importância. Então não sai daí. Quer tomar água? Toma aquela água lá, vai. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tomou sua água, volta aqui. Vamos lá, vamos correr para o nosso conteúdo, porque você não pode perder nada, tá? Então, slide na tela, olha só o que é que nós temos aí. O Brasil se destaca por sua extensa rede hidrográfica. Ele se destaca. Uma das maiores e mais importantes do mundo. Seus rios são, em maioria, perenes, ou seja, mantém um fluxo contínuo de água durante todo o ano. E possui um regime predominantemente pluvial, sendo alimentados por chuvas abundantes, tá? Principalmente chuva abundante. Cara, quando você vê aquela bacia hidrográfica ali da partezinha de cima do Amazonas, cara, ela é a maior, tá? E ela é a mais extensa. Ela é grandona. Ela pega até outros países ali que circundam ali o nosso querido Brasil, tá? Então, ela é grande. Ela vai surgir, sabe onde? Lá nas Cordilheiras dos Andes. Lá. Exatamente. Então, vamos lá, vamos entender. Olha só, quando eu falo de hidrografia no Brasil, essa vasta rede é de suma importância para desenvolvimento, o quê? Econômico do país, impulsionando o quê? A agricultura, o transporte fluvial, é óbvio, né? E a geração de energia hidrelétrica. A riqueza hídrica brasileira é patrimônio natural que exige gestão e preservação contínua, tá? Logo, é óbvio, né, que eu ia trazer aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês, as principais bacias hidrográficas do nosso Brasil, tá? E logo, nós vamos ter aqui a bacia do rio Amazonas, tá? Por onde que essa bacia ela passa? Gente, bacia amazônica. Ó, tá aqui, ó. Ela aqui. Opa! Maior do país e do mundo, com rica biodiversidade. Por onde que ela passa? Ela passa aqui, ó, na Bolívia, Peru, Equador,
Colômbia, Venezuela, né? E aqui, ó, em toda a região de onde? Do Amazonas. Fechou? Toda essa partezinha ali de cima do nosso Brasilzão é característica por essa bacia aí. Fechou? Logo nós vamos ter a bacia do Tocantins e Araguaia, inteiramente brasileira. Exatamente, ela é daqui, ó. Ela é nossa, ela é do Brasil, tá? Ela é do Brasil, tá bom? Importante para o Centro-Oeste, porque a água, ela sai dali, ó, para desaguar no mar. Então ela sai do Centro-Oeste e vai em direção ao mar. Como, professor? Como? Opa, olha ela aqui. Calma aí. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Cadê? Tá? Logo, ó aqui, ó. O Araguaia desagou no mar. Ó aqui, ó. Por onde que ela passa, ó. Olha aqui o nosso Goiásão aqui. Que tem água da bacia de onde? Do Araguaia e do Tocantins. Fechou? Exatamente. Bacia do Rio São Francisco. O rio da integração nacional. Crucial para onde? Crucial para o Nordeste. O que já deu o que falar. Não está escrito por conta desse Rio São Francisco. Eita, rio que dá o que falar, gente. Mas aonde que está ele? Aonde que ele está? Hã? Vamos lá? Olha aqui, ó. Vou até aumentar para vocês. Olha o Rio São Francisco. Ele vai nascer aqui, ó. Gente, ó. Nasce aqui. Passa por Minas Gerais. Passa pela Bahia. Passa em Pernambuco. Passa no Alagoas. Passa no Sergipe. E vai ficar aqui, ó. Bom? Na sua foz. Tranquilo? Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. Tranquilo? E nós vamos ter a bacia do Paraná. Destaque para a geração de energia hidrelétrica. Exatamente, tá? Essa daqui é a principal bacia responsável pela energia brasileira. Principal, né, perspectiva da energia hidrelétrica é daqui. Fechou? Bacia do Paraná. Logo, olha aí. Vamos lá? Olha ele aqui, ó. Que vai passar onde? Vai passar onde? Na Argentina. Vai passar aqui, ó. No Paraná. Vai chegar aqui no Distrito Federal. Sim, passa aqui no Distrito Federal. Passa aqui, ó. Ó, no Mato Grosso. Vai passar aqui. Tá vendo? São Paulo. São Paulo. Ó. Santa Catarina. Tá vendo? Então, vai passar por todos esses estados que vai ser de extrema importância. Tranquilos? Bora lá? Quais são, então, os nossos desafios na preservação desses recursos hídricos? Lembrando que durante toda a história do nosso mundo, do nosso planeta Terra, a água sempre foi motivo de briga, tá? Sempre foi motivo de briga. Vamos trazer para a parte da ficção. Quem já assistiu Mad Max? Eles estão brigando pelo quê, principalmente? Pela água, né, gente? Então, há muitos desafios a serem travados em perspectiva da preservação dessas bacias. Porque elas são importantes para a economia, para a questão do transporte fluvial, para a agricultura, né? Para o sustento das pessoas que estão ali mais próximas aos rios, né? Aos seus afluentes. Então, isso é de extrema importância, tá? A gente tem em mente de que tem que ter essa preservação, tá bom? E aí, trago para vocês isso aqui. A água é vida. E a sua conservação é responsabilidade de todos, tá? Poluição e degradação. Ameaças como esgoto não tratado e desmatamento completamente comprometem a qualidade da água, tá?
Ou seja, isso aqui, ó, é uma questão a ser considerada. O uso sustentável, a adoção de práticas que garantam a disponibilidade de águas para futuras gerações. Ei, a gente tem que cuidar agora para que lá na frente o outro não fique sem. E esse outro são os nossos descendentes, tá? Então, é de extrema importância cuidarmos da água a partir de já. E olha que isso é uma coisa que vem sendo discutido, ó, há muito tempo, tá? Então, fica essa perspectiva, o uso sustentável da água, o uso consciente dela, tá? Para que o outro lá na frente, futuramente, ele não sofra, tá? Logo, gestão integrada, coordenação entre diferentes setores para o planejamento hídrico eficiente. Planejamento hídrico eficiente. Fechou? E consciência e preservação. Ações individuais, coletivas, são vitais para a proteção, principalmente dos mananciais. Os desafios são grandes, mas a preservação de nossos recursos hídricos depende de um esforço conjunto e de constante busca para soluções sustentáveis. Tá bom? Logo, é óbvio que eu não podia deixar passar, né? Por quê? Porque é hora de praticar. Exatamente. Olha aí. Galera, essa questão aqui é aquela típica questão de sexto ano? Sim, de sexto ano, exatamente. Por quê? Porque ainda tem gente que em questões de sexto ano estão errando na prova de quê? Do Enem. Estão errando nas provas de vestibulares porque não sabem o básico. E eu falei para vocês que a água ela tem o seu ciclo. Olha, eu falando a questão. A água tem o seu ciclo. Qual é o ciclo? Volta aqui, ó. Volta aqui. Cadê? Olha aí. Eu falei para você que a água ela passa pela questão da evaporação, ela passa pela transpiração, condensação, precipitação e infiltração. Logo, olha só. Ó. Opa! Desse, não foi? E ela fez o quê? Ó, onde que ela se infiltrou? Logo eu tenho o quê? O ciclo da água. Mais didático do que isso. Gente, não tem. Tá? Então presta atenção, porque realmente, agora sem brincadeira, isso aqui cai em prova. E isso cai de maneira simples. E às vezes você erra. Então preste muita atenção, tá? Presta atenção. Logo, nós temos o quê? Nós temos isso aqui, ó. Volta pra cá. Marca alternativa que indica a maior bacia hidrográfica do mundo. Preciso falar qual é a maior bacia hidrográfica do mundo? Preciso? Não, né? Tá na cara. Já está aqui para vocês, tá? Então, olha só, a maior bacia hidrográfica do mundo será a bacia do Rio Amazonas. Fechou? Exatamente. Vamos lá então. Olha aí. Marca alternativa que indica a maior bacia hidrográfica do mundo. Qual é? Olha ela aqui, ó. Nasce aqui, ó, nas cordilheiras e vai desaguar aqui, ó. Que são seus afluentes, tá? Vai desaguar aonde? Aqui, ó. Aqui sai água. Aqui nasce a água. Beleza? Tá ela aí. Vamos para a próxima? Agora, uma questãozinha um pouquinho mais complicada. Questãozinha aí de vestibular, tá? Para que você possa conhecer como que é essa dinâmica dos vestibulares, tá bom? Então, o desk, analise as proposições em relação aos conceitos que envolvem a hidrografia. Falamos tudo de hidrografia aqui, tá? Então, por favor, não marque a questão errada. Tranquilos? Vamos lá? Coloca aí, ó. Rio
é um curso d'água, rio, é um curso d'água que o quê? Doce, que deságua em outro rio, em um lago ou no mar. Certo ou errado? Fala aí pra mim, tá certo ou errado? Coloca aí no comentário pra mim, certo ou errado, gente? O que eu posso falar dessa questão? Certo, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele tem a sua nascente e logo ele vai desaguar onde? Ele vai desaguar em outro rio, ele vai desaguar num lago ou ele vai desaguar no mar. A direção sempre vai ser para o mar, tá? Porém, ainda tem esses outros que ele pode estar aí como válvula de escape. Outro rio, um lago ou no próprio mar. Fechou? Volta aqui. Denomina-se nascente o lugar onde nasce o rio. Correto? Sim, correto. Então, 2 está correta. 3. Margens são as terras que servem de limite ao rio nos seus dois lados. Define-se margem esquerda ou direita, ficando de costas para a nascente. Certo ou errado? Sim, porque a margem é o que vai dar ali, ó, o percurso. Punhado de terra de um lado, punhado de terra do outro. Aqui, ó, quem está passando entre ela, entre a margem, o nosso rio. Fechou? Então, já questão certa aqui, ó. Questão certa aqui. Tranquilo? Vamos lá? Volta para cá. Foz é o lugar onde o rio se torna mais volumoso, normalmente na metade do seu curso. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Coloca aí. Se você marcar essa questão, eu juro que eu vou aí pegar no teu pé. Na moral. Sabe por quê? Porque Foz, galera, Foz é onde ele deságua. Vai ser no rio, vai ser no mar, vai ser em outro lado, vai ser num lago, tá? É onde é a Foz, é o final dele, o final do percurso do rio, tá? Do afluente ali, ó, que tá seguindo. Tranquilo? Então, pelo amor de Deus, essa questão aqui, ó, já matou aí, tá? Denomina-se bacia o conjunto das águas que desaguam em um rio maior. Pode ser? Sim. Lembrando que pode ser num rio maior. Pode ser aonde também? Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. Pode ser aonde também, hein? Pode ser aonde? Lago? Mar? Correto? Correto? Eu tenho mais que desenhar mais alguma coisa? Eu tenho que desenhar mais alguma coisa? Não, né? Então, logo nossa alternativa correta seria qual? Será qual? Vamos voltar para cá, ficar grandão para você. Qual que é? Alternativa C. Por quê? Porque somente esta daqui é a errada. E ela não aparece aqui. Ó, somente 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. Opa! Finalizamos mais uma aula genial. Fechou? Genial por quê? Porque você chegou até aqui, você acompanhou essa aula e você produziu todo o seu material. Porque esse material, ele é de extrema importância para você, que vai passar na prova e vai chegar aqui e vai falar, professor, ó, valeu, obrigado por tudo, beleza? Galera, fiquem com Deus, muito obrigado por tudo, por chegar até aqui e ó, beijo, fui!